Fala pessoal, Jander Ferreira aqui de novo, dando sequência à nossa aula de crase. Hoje a nossa aula 2, aula 2 de crase, tá? Agora vai ser a aula 48, certo? Vamos ver quando que a crase é proibida, quando que a crase é opcional e quando que é obrigatória. Beleza? Vem comigo, aumenta a tela, que a aula só está começando. Português do zero. Empregos do sinal de crase. Olha aí, pessoal, que maravilha. Galera, presta atenção aqui comigo, ó. Empregos do sinal de crase. Dependendo de certos fatores presentes na estrutura da frase, o emprego do sinal de crase pode ser obrigatório, pode ser opcional ou pode ser proibido. Beleza? Dependendo da situação, o sinal de crase pode ser obrigatório, pode ser opcional ou pode ser proibido. O quadro apresenta os casos mais importantes. Eu não consegui trazer todos os casos, galera. Eu trouxe os mais importantes, beleza? São os empregos mais recorrentes, tudo bem? Então, ó, nesse primeiro momento, vamos ver quando que a crase é obrigatória. Você vai utilizar o acento grave, né? Na ocorrência de crase, a crase é obrigatória quando você estiver diante de, locuções adverbiais femininas, que no caso pode ser de tempo, de modo e lugar. Vamos ver no de tempo primeiro? Locução adverbial feminina de tempo. Olha aqui, ó. Cheguei às 10 horas. Aqui, ó. Tá vendo? Às 10 horas. Locução adverbial feminina de tempo. Essa crase aqui é obrigatória. Por quê? Locução adverbial feminina de tempo é obrigatória. Locução adverbial feminina de modo. Leu o texto às pressas. De que modo ela leu? Às pressas. Viu? Às pressas tem crase aqui, ó. Obrigatório. Beleza? Locução adverbial feminina de lugar. Voltaremos à vila em breve. Olha a crase aqui, ó. Olha o fenômeno da crase surgindo. Viu? Voltaremos à vila em breve. Show? Você vai utilizar a crase obrigatoriamente também em locuções prepositivas. Quando você tiver a seguinte estrutura, você vai ter o a craseado, mais uma palavra feminina e mais a preposição de. Quer ver? Olha o exemplo aqui do lado, ó. Ela saiu à procura de ajuda. Eu tenho o a craseado aqui. Eu tenho uma palavra feminina aqui, ó, procura. Procura é uma palavra feminina. E eu tenho a preposição de aqui, ó, à procura de. Viu? Quando você tem essa estrutura, essa locução prepositiva, com essa estrutura, preposição, mais palavra feminina, mais a preposição de, aí, meu amigo, você já sabe que a crase é obrigatória. Aqui, ó. Show? Quando você tiver uma locução conjuntiva com a seguinte estrutura, com a crase, mais a palavra feminina e mais a conjunção que. Olha aqui o exemplo, ó. Esfriava à medida que escurecia. Viu? Esfriava à medida que, ó, eu tenho uma crase aqui, ó, o a, craseado, mais uma palavra feminina, medida não é uma palavra feminina? Aqui, ó. Mais a conjunção que, aqui, ó. Viu? Eu tenho essa estrutura. A crase, mais a palavra feminina, mais a conjunção que, viu? Esfriava à medida que escurecia. Então, ó, crase obrigatória. Show? Agora, quando que é opcional a crase? A crase é opcional por quê? Porque ela está utilizando o artigo ou não.
Quando utilizar o artigo a, vai ter crase. Quando não utilizar o artigo, não vai ter crase. Ué, mas por quê? Porque o a que aparece ali é apenas a preposição. A crase só vai acontecer quando tiver a preposição a mais o artigo a. Juntou os dois, meu amigo, aí é crase. Beleza? Ó, é opcional com pronomes possessivos. Ó, minha, sua, nossa, etc. Ué, mas por que é opcional, Jean? Você tem como me explicar? Claro que eu tenho. Olha aqui, ó. Quando você utiliza esse pronome possessivo minha, ora você utiliza artigo, ora você não utiliza artigo. Quer ver? Em situações você pode falar minha casa. Você utilizou artigo? Não. Ora você utiliza a minha com artigo. Quer ver? Ó, minha casa. A minha casa. Dependendo da situação, você usa o artigo. Dependendo da situação, você não usa artigo. Quando você usa o artigo a minha casa, aí tem crase, porque fundiu com a preposição a antes. Olha aqui, ó. Ele se dirigiu à minha irmã. Quem se dirige, dirige a. Minha irmã, ele tem um a, que é o artigo feminino. Então, aqui tem um a, que é a preposição exigida pelo verbo dirigir, e você tem um a aqui, que é o artigo feminino de minha irmã, a minha irmã. Ele se dirigiu a quem? A minha irmã. Então, tem um a craseado aqui, indicando que tem a preposição a mais o artigo a. Beleza? E no exemplo de baixo? Não tem crase. Olha lá, ele se dirigiu à minha irmã. Ué, Jana, então se eu escrever com crase ou sem crase, vai estar certo? Claro, vai estar certo. Porque o emprego da crase aqui é opcional. Entendi, Jana. Mas esse aí que está aparecendo, ele se dirigiu à minha irmã, ele é artigo feminino ou ele é preposição? E aí, essa pergunta que eu faço para você. Essa pergunta eu faço para você. Você que tem que me responder. Olha lá, dirigiu a minha irmã. Esse a aqui é apenas uma preposição exigida pelo verbo dirigir, que é o termo principal, é o termo regente. E quem é o termo regido? Tudo isso aqui. A minha irmã. Percebe que minha irmã não tem artigo. Se tivesse artigo, o que ia acontecer? O que aconteceu no exemplo de cima. Craseou. Beleza? A mesma coisa acontece com nomes de mulher. Porque o nome de mulher, você pode usar o artigo antes ou não. Você pode falar a Patrícia chegou, ou você pode falar Patrícia chegou. Viu? Eu me refiro a quem? A Patrícia. Eu me refiro a Patrícia. Então, quando eu digo a Patrícia, utilizando o artigo a, aí tem crase. Aqui, ó. Eu me refiro a quem? A Patrícia. Eu me refiro a quem? Me refiro a Patrícia. Aqui, ó. Não tem artigo, não tem crase. Beleza? Conseguiu compreender? Beleza. Agora, ó, é opcional também quando você tiver a palavra até. Ó, a estrada vai até a praia. Aqui, ó. Vai até, ó, a praia. Beleza? Não tem crase. A estrada vai até o quê? Vai até a praia. Ó, agora tem crase. Nesse caso, depois da palavra até, você pode utilizar a crase ou não. Beleza? Tranquilo, né? Agora, olha quantos casos você pode empregar a crase. Ou melhor, quando não pode empregar crase, porque são casos proibidos. Olha quantas situações. Isso aqui são as principais, tá? Ó, você não vai utilizar a crase diante de palavras masculinas. Aqui, ó. Escreva o texto a lápis. Lápis é uma palavra masculina. Certo? Então, esse a não é artigo. Tudo bem? É apenas uma preposição. Tudo bem? Tranquilo? Você também não vai utilizar crase diante de verbos. Aqui, ó. Ela começou a gritar.
Pô, gritar é verbo. Você não usa crase antes de verbo. Tudo bem? Show? Você também não vai usar crase diante, ó, de pronomes, ó, esta, essa, cuja. Por quê? Porque esses pronomes não admitem artigo. Tudo bem? Então, se não tem artigo, ele só vai ter uma preposição. A simples presença da preposição não é suficiente para ocorrer a crase. A simples presença de um artigo feminino não é suficiente para ocorrer a crase. O que é suficiente para ocorrer a crase? Você tem que ter a preposição a mais o artigo a. Juntou, meu amigo, aí sim ocorre o fenômeno da crase. Tudo bem? Dou valor a essa vitória. Esse a é apenas uma preposição. Show? Você não vai usar crase com pronomes pessoais, inclusive de tratamento. Ó. Obedeço a ela, não a vossa senhoria. Tá? Você não vai usar crase. Por quê? Porque esses pronomes não admitem artigo. Show? Ó, no a, singular, mais uma palavra no plural. Você tem um a no singular aqui, ó, referia-se a. E palavra plural, aqui, ó, pessoas ricas. Quando você tem uma palavra no plural, você não vai utilizar a crase, tá? Quem se refere a quem? Se referia a pessoas ricas. Tudo bem? Beleza? Entre palavras repetidas, ó, estávamos frente a frente. Não tem crase aqui. Frente a frente, cara a cara, face a face. Quando você tem esses termos repetidos e a preposição entre elas, você não utiliza a crase. É proibido. Tá bom? É proibido também, ó, com nomes de cidades, sem especificativo. Ó, iremos a Curitiba. Iremos a Curitiba. Tá vendo? Nesse caso, Curitiba não admite artigo. Existem nomes de lugares, né, topônimos, que não admitem artigos. Por exemplo, iremos a Brasília. Não tem artigo. Não admite artigo, tá? Aqui não tem, beleza? A menos que ela vier especificado, tá? Se a cidade vier especificada, show. Aí vai ter crase. Por exemplo, iremos a Curitiba dos nossos sonhos. Esse dos nossos sonhos já é um especificador. Então aí vai ter crase. Iremos a Curitiba de nossos sonhos. Aí tem crase. Show? Com a palavra casa, sem especificativo, ó. Chegamos à casa cedo. Aqui, esse a é a preposição. Chegamos à casa cedo. Agora, se for especificado, se essa palavra casa estiver especificada, aí vai ter crase. Quer ver? Ó? Chegamos à casa a casa dos nossos pais, por exemplo. Aí sim, está especificado que casa é essa. Aí vai ter crase. Show? Beleza? Com a palavra terra, aqui, ó, no sentido oposto ao de água. O náufrago chegou à terra. Certo? Terra aqui, não tem sentido contrário de água? Sim. Se tem sentido contrário de água, então não tem crase. É proibido. Beleza? Tranquilo? Vamos acompanhar essas observações desses 3 últimos casos que acabamos de ver. Eu já até antecipei aqui o primeiro e o segundo, tá? Vamos repetir para fixar melhor o conteúdo. Vamos lá. Havendo especificativo, tá? Ocorrerá a crase, ó. Quando eu digo assim, ó, iremos a Bela Curitiba. Percebeu que Bela é um especificativo de Curitiba? Se tem especificativo, aqui, ó, vai ter crase. Se não tiver, ó, iremos a Curitiba. Aí não tem crase. Tranquilo? Segunda observação. Se a palavra casa apresentar um especificativo, aí ocorrerá crase. Quer ver? Chegamos cedo à casa de meus amigos. Viu? O exemplo que eu dei foi a casa de meus pais, né? Aqui, ó. De meus amigos. É um especificador? É um especificador de casa, certo? Então, ó, tem crase. Se você eliminar esse especificador, aí elimina a crase. Chegamos cedo à casa. Beleza, não tem crase.
Chegamos cedo à casa de meus amigos. Aí tem crase. Show? E para fechar, a nossa terceira observação é a seguinte. Preste atenção. A palavra terra, quando tiver sentido de planeta, quando tiver sentido de planeta Terra, ou quando tiver sentido de terra natal, nesses dois casos, essa palavra terra vai admitir artigo. O que isso significa? Nesses casos, vai ter assim, ó, a terra. Porque é terra de planeta. Porque é a terra em que alguém nasceu. Certo? É terra natal. Aí tem artigo. A presença desse artigo aqui, junto com a preposição anterior, vai fazer com que surja o fenômeno da crase. A espaçonave voltará à Terra em um mês. Terra tem sentido de planeta? Tem. Terra com sentido de planeta admite artigo? Admite. Então significa que tem um azinho aqui, ó, o artigo a Terra, certo? O verbo voltar exige uma preposição? Quem volta, volta a algum lugar, né? Quem volta, volta a. Então tem uma preposição a aqui, não tem? Tem. Fundiu com o artigo a, o que aconteceu? Crase. Viu aí? No exemplo de baixo, sempre sonhou retornar à terra em que nasceu. Ele sempre sonhou retornar à terra que nasceu. Essa terra aqui tem sentido de quê? Tem sentido de terra natal. Concorda comigo? Se tem sentido de terra natal, você já sabe que vai admitir artigo, ou seja, tem um azinho aqui, não tem? A terra. O verbo retornar, você lembra que exige uma preposição a. Quem retorna, retorna a algum lugar. Retornou a. Sempre sonhou retornar a terra em que nasceu. Você vai escrever com esses dois as? Não. O que você vai fazer? Fundi-los. Fundiu a preposição a com o artigo a. Aí, ó. Olha o fenômeno da crase surgindo aí. Viu? Beleza. Sempre sonhou retornar à terra em que nasceu. Beleza? Galera, volta aqui para mim. Pessoal, viu como é que crase é um assunto super interessante? Crase é tudo de bom, galera. Crase é tudo de bom, tá? Tem muitos outros assuntos que a gente pode trabalhar com mais exclusividade, tá? Aqui é só uma breve apresentação da crase, tá? Mas já foi suficiente para vocês terem uma ideia, tá? E estarem habilitados para resolver algumas questões. Na próxima aula vamos trabalhar alguns exercícios de questões que caíram neste ano de 2023, tá? Para a gente fixar mais o nosso conteúdo, tá certo? A gente se vê na próxima.